Ontem, o presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou fechar o Congresso e governar por meio de decretos. Os congressistas, em resposta, anteciparam a votação do impeachment e votaram por sua destituição do poder com 101 votos. A decisão de Castillo não foi apoiada sequer por sua equipe, já que nas últimas horas, ministros de várias pastas anunciaram renúncia dos seus cargos. Até o advogado de Castillo, no processo do impeachment, renunciou da defesa do presidente por haver uma ruptura da ordem constitucional, deixando Castillo completamente isolado. Mais tarde, Pedro Castillo acabou preso. E para entender essa tentativa de golpe frustrado no Peru, trouxemos ao meio-dia em Brasília o jornalista da Cruzoé, Duda Teixeira, e o consultor de política e comércio internacional da BMJ, Tito Sá. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Duda. Lembrando aqui, fazendo um merchan, Duda, antes de começar o programa, temos o Latitude todas as terças, 21 horas, e o Duda faz um comentário muito legal, sempre trazendo um entrevistado também, sobre o cenário internacional, não é isso, Duda? Isso aí, é um podcast toda terça às 9, sempre falando de algum tema ou de alguns temas aí do mundo. Então, se você está aí nos assistindo, não esqueçam que todas as terças, o Duda está aí conversando com a gente. Tudo bem, Tito? Tudo bem, sim, Kiss. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Prazer é nosso. Obrigada por virem aqui ao meio-dia em Brasília. E eu começo essa pergunta falando para o Duda aqui como é que ele avalia essa tentativa de golpe. O Pedro Castillo já havia sido ameaçado de impeachment algumas vezes, não é isso, Duda? Ontem, será que ele tentou dar o troco e ocasionou toda aquela situação? Foi isso que aconteceu? Eu acho que ele se antecipou, né, uma vez que tinha o risco realmente do Congresso empichá-lo, né? Ele acabou tomando a iniciativa antes que a coisa acontece e faz essa declaração na televisão, né, em vídeo, que é claramente um golpe de Estado, né? Ele rompe com a ordem democrática do Peru, uma vez que ele estava realmente no risco de ser enxotado aí do governo, né? Perfeito. Tito Sá. Não, é isso. Acho que o Duda traz essa visão mais geral, né, de golpe mesmo. E eu acho que o Castillo tenta dar um golpe. E eu acho que o ponto a destacar aí é que foi feito de uma maneira meio atrapalhada, né? Então, um pouco esse novo processo de impeachment a gente não sabe se ia andar, né? A oposição tentou outros dois impeachments, né? Logo depois da eleição dele, né? 2, 3 meses depois veio o primeiro processo de impeachment. A oposição não conseguiu voto suficiente, né? O Castillo se manteve no poder. A oposição tentou um segundo processo de impeachment esse ano, no início do ano, se não me engano, em março. A oposição, de novo, falhou, cresceu um pouquinho o número de votos, né? Chegou em 56 votos, mas não conseguiu impeachmentá-lo. E a tendência era que talvez não conseguisse de novo, né? O Congresso peruano é um Congresso muito fragmentado, então acho que mais do que esse não logro no processo de impeachment, mais do que indicar um fortalecimento do governo, indicava, na verdade, uma oposição muito fragmentada, né? Eu acho que foi uma decisão um pouco atrapalhada do Castillo, acho que não muito pensada, né? E tanto é que deu errado, né? E me pareceu que foi assim, meio de surpresa, né? Nenhum plano B tinha, o presidente do seu próprio partido se posicionou, né, deu declarações contrárias, né, dizendo que o Castillo aí tinha se precipitado. Então, eu acho que tem bastantes elementos aí para a gente trazer para essa discussão. Acho que você falou, foi muito atrapalhada, né? É interessante que a Kiss também falou dessa coisa do isolamento dele, né? Qual que era o plano desse cara, né? E é interessante que a hora que ele dá que ele dá esse autogolpe, né? E tá ali todos os itens necessários para você dar um golpe de Estado, né? Menos o apoio das Forças Armadas, né? E também, enfim, se comparar com o golpe do Fujimori em 92, não teve uma perseguição. Bom, ele não consegue tomar os veículos de comunicação, nada disso. É interessante até essa comparação com o golpe do Fujimori. Mas o Castillo, ele faz isso, ele fala essas coisas na televisão
E acho que o único apoio que ele tem no país inteiro, todo mundo que apoiou ele no país, ele pega e põe dentro de um carro, né? E fala, todo mundo com mala, ali é a esposa, tem a cunhada dele, que ele diz que é quase que uma filha para ele, todo mundo. E fala, toca para a Embaixada do México, né? E aí ele não consegue. A polícia e as Forças Armadas vão impedir ele, né, de chegar. Existe esse movimento para impedir que ele alcance, que ele entre na Embaixada do México e também na de Cuba. E aí, quem prende ele acabam sendo os próprios membros da segurança de Estado que levam ele para a prefeitura, onde tem uma sede da polícia, e ele, enfim, é preso, né? Mas incrível esse não apoio, né? Ele é um cara que venceu as eleições no primeiro turno. Bom, no primeiro turno ele tem 19% dos votos, então assim, não é um cara super popular. Ele ganha no segundo turno porque muito pela rejeição a Keiko Fujimori, e ele tinha uma aprovação de 20 e poucos por cento, né? Então, assim, um cara desse, sem apoio, tentar dar um golpe de Estado, aí acabou dando no que deu aí, né? Um próprio autogolpe, né? Agora, Duda ou Tito, pode ser qualquer um dos dois, eu acho que os dois são bem qualificados para falar sobre isso. Ontem muito se ventilou, especialmente nas redes sociais, uma comparação aí entre o presidente do Peru e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi inevitável, né? O pessoal comentou muito e falou também, mencionou aí alguns tweets que o presidente havia feito em apoio ao Pedro Castilho algum tempo antes. Mas o que eu quero saber é quais são as diferenças no sistema político do Peru e do Brasil? Porque há diferenças gritantes aí em termos de parlamento, em termos de governo em si. Lá existe um primeiro-ministro também, né? Eu queria entender aí. Pode ser o Tito e depois o Duda. Bom, Keis, antes de responder a sua pergunta, só trazer uns elementos que o Duda coloca, que acho que quando a gente está falando de golpe ou de tentativa de golpe, a gente precisa partir de um lugar, né? E eu acho que o Duda traz os elementos para a gente pensar que são os atores envolvidos nisso. Eu acho que quando a gente quer entender um processo de golpe, a gente tem alguns atores muito importantes que a gente precisa olhar para a gente poder entender. E um deles é as Forças Armadas, que o Duda citou. O outro, além das Forças Armadas, a gente precisa olhar para o empresariado. Né? O Castilho não tinha um apoio do empresariado peruano, né? O empresariado tinha uma grande resistência ao Castilho. As Forças Armadas, a mesma coisa. E o apoio populacional que o Castilho tinha era muito pouco, muito parco, né? O Duda lembrou, ele foi eleito aí com 19%, mas do total do universo dos eleitores, né? O Peru tem 24, 25 milhões de eleitores, o Castilho teve menos de 3 milhões de votos. Né? Então, no total do universo, são 10%. Então, já é uma margem pequena. E uma margem que ele ainda perde no seu governo quando não implementa as mudanças que diz que implementar. Né? Eu acho que... E aí, já trazendo um pouco para a sua pergunta, a comparação de Lula e Castillo, eu acho que se a gente pode encontrar algumas semelhanças, eu iria por esse lado da esperança que o Castillo representou e não entregou, e acho que o Lula traz um pouco né, dessa atmosfera também, né, de representar setores mais marginalizados e excluídos da sociedade. Mas eu acho que para aí a semelhança, né? O Castillo ele foi eleito pelo Partido Peru Libre, que é um partido de esquerda radical, é um partido que se considera marxista, né? Eu acho que não é o caso do PT aqui no Brasil, acho que o PT não é um partido de esquerda radical. O sistema político também é bastante diferente, né? O Peru ele tem uma espécie de semipresidencialismo ou semi-parlamentarismo, a depender aí do ponto de vista. É unicameral, né? Então, isso também é uma outra diferença importante, mas acho que uma outra semelhança é a fragmentação dos congressos, né? Tanto no Brasil quanto no Peru, a gente tem um congresso muito fragmentado e com o executivo que precisa articular com esse congresso, né? Se o executivo quer se manter no poder, ele precisa ter um mínimo de apoio no congresso e não é à toa que o Lula aí tem conversado com o Lira e conversado com outros partidos do Centrão, porque sabe que precisa desse apoio do Congresso. Eu também adicionaria aí as diferenças entre os sistemas. Enfim, o fato do Peru ter esse modelo mais parlamentarista, né,
os partidos no Peru são muito mais fracos, né? Bem menos organizados, e assim, eles tiveram partidos mais fortes no passado, mas acho que depois que vem essa ditadura do Fujimori e tudo mais, os partidos são muito frágeis, né? Existe a bancada do fujimorista, né? Que mantém força e tudo mais. O resto é muito o PPK, né, o Pedro Paulo Kuczynski, que foi presidente, ele tinha o partido dele, né, que acho que era o PPK, né, era uma coisa assim, tipo, e isso faz com que todas essas negociações no Congresso sejam muito frágeis, né, e inconstantes, né. E bom, o Lula que você compara, o PT é um partido que tem história, né, que tem uma base, um programa, tá aí, né, desde das lutas aí contra a ditadura, nos sindicatos e tudo mais. O Castillo, ele era do Peru Livre, mas ele sai, né, ele é abandonado do partido. Assim, tem uma hora que nem no partido mais ele tá, né. A vice atual que assumiu também já não está mais no partido, né. Então, assim, é um sistema, muito mais frágil e instável que o nosso aqui. Temos um comentário aqui de um dos nossos dos nossos no nosso chat, do Rodolfo Correia, que ele fala o seguinte, ver se eu consigo colocar na tela aqui para vocês. Meu medo é como o PT vai reagir quando começar a ser acuado pelo Congresso. Tentativas golpistas por parte do partido já existiram de forma discreta, mas já existiram. Tem esse receio mesmo aqui no Brasil, ou isso é só coisa do pessoal aí na tentativa de ligar uma coisa com a outra, que na verdade não vai existir? Eu acho que a chance do PT ser acuado pelo Congresso, a gente vê o que está acontecendo aí, né, o Lula já está mandando no Congresso. É, o Lula chega lá, fala que quer gastar 200 bilhões de reais, e está todo mundo ajudando ele, né, tanto o pessoal do Bolsonaro, quanto o pessoal do Centrão, e uma troca ali, o Lula sabe fazer isso muito bem, né, é um articulador, né, vai aumentar o número de ministérios e vai dar ministério e cargo para todo mundo, né. Ele também aprendeu com os erros do passado, né, tanto do impeachment da Dilma e tudo mais. Não, difícil o Congresso brasileiro, a partir do próximo ano, vai ter aí talvez uns 30 e poucos por cento de bolsonaristas de direita, tal, o resto, se esses 30% aí forem acuar o Lula, não vão conseguir nada, né. Existe uma diferença clara, pelo que eu entendi, Duda, em relação à força também, né? Em relação à articulação do presidente eleito, Lula, e também em relação à formação do sistema político no país. E eu acho que o pessoal tem confundido muito, mais por essa questão de talvez o populismo aí, talvez os dois tivessem o mesmo perfil, mas não há, pelo que eu entendi, uma chance disso acontecer no país. Não é isso, Tito? Não, eu acho que são realidades completamente diferentes. Eu acho que o Lula traz um outro ponto interessante, que é a capacidade de articulação que o presidente eleito Lula tem, né? Acho que a votação ontem da PEC de transição é um grande exemplo disso, né? A votação passou com tranquilidade no Senado, né? Na segunda votação da PEC no Senado, parece que menos de 15, teve apenas menos de 15 votos contrários à PEC, então isso mostra o poder de articulação do governo eleito, né? E acho que, não, sem nenhuma possibilidade, assim, de uma tentativa de golpe por parte do executivo. Eu acho que aqui a gente vive uma realidade um pouco diferente. O Duda comentou um pouco sobre também do nosso processo político ser muito mais resistente a essas aventuras, né? E a capacidade também de articulação do Pedro Castillo lá no Peru é nula, né. Ele ele não conseguiu nada, né. É o oposto do Lula. O Lula à esquerda, o Pedro Castillo é um zero à esquerda, né. Ele só põe gente, da turma dele, gente completamente inexperiente, né, tanto que essas mudanças constantes de gabinete, é porque nada vai dando certo, ele não consegue se entender em momento algum com o Congresso, né, até que uma hora acontece o que aconteceu, né. Perfeito. E para a gente finalizar aqui esse debate, conversando sobre
esse tema que é tão importante, né, e que reflete aí o cenário na América Latina. Quais serão os próximos passos? Pelo que eu entendi, a vice-presidente já assumiu, ele vai continuar preso, como é que vai funcionar agora? Eu acho que enfim, é difícil a gente fazer um exercício aqui de futurologia, mas, bom, um ponto a destacar é que nos últimos 7 anos a vice do Castillo é a 7ª presidente, né? Então, assim, são 7 presidentes em menos de 7 anos. Então, acho que não dá para garantir nada. Tampouco a vice dele tem articulação no Congresso, tampouco ela tem apoio, um apoio forte dentro do Congresso, o que já mostra uma certa sinal de instabilidade, né? Que pode trazer instabilidade. Então, eu acho que no futuro prazo, no curto prazo é difícil a gente fazer aí um desenho, mas o cenário é de instabilidade política ainda, né? A vice vai ter problemas para governar, vamos ver aí, agora a gente vai depender aí das ações futuras dela, né? Como é que ela vai se articular com o Congresso, e o Castillo, a princípio, está preso, né? Ele está preso num departamento de polícia em Lima, vai ficar preso ainda pelos próximos dias, mas o seu futuro ainda é incerto, né? Nem a tentativa de fugir dele deu certo, né? Acho que isso mostra também como esse golpe foi bem mal articulado, né? Ele não conseguiu chegar nem na Embaixada do México, sabe? Não tinha um helicóptero para levá-lo à Embaixada do México. Não, ele é preso no trânsito, né? Então, enfim, acho que o Peru, em termos de política, ele prega aí algumas peças na gente. Tá. Ó, Tito, como eu não sou um cientista político, nada assim, eu faço a minha futurologia na conta aqui da padaria. Foram 6 presidentes em 6 anos, certo? Então é um presidente por ano, é o que vai ser o futuro do Peru, certo? Em relação ao futuro do Castillo, agora ele está sendo acusado pela Procuradoria, né, pelo Ministério Público, por rebelião. Acho muito difícil que ele saia da prisão, né, porque agora é uma questão aí de realmente, enfim, acho que é um problema, né, um cara que tenta um golpe de Estado se deixa solto, mas, enfim, é a justiça do Peru que vai decidir. O que eu acho interessante é que ele foi parar na de Heróis, que é a mesma cadeia do Alberto Fujimori, né. E eu acho, olha, olhando depois ali a fala dele, ele seguiu muito o roteirinho do Fujimori nesse golpe, né, sem vergonha aí que ele deu, né. Porque ele fala: vou fazer um governo de emergência, né, eu vou, já vamos trocar a Constituição, né, o Fujimori na hora ele pega e suspende a Constituição. Então tem várias coisas que ele realmente está copiando. O Fujimori, quando dá o golpe, ele fala em reorganizar o sistema de justiça, né, e isso o Castillo também fala: "Vamos reformar o poder judiciário e tudo mais", você vê que ele seguiu, só não teve o apoio de ninguém, né. Então, mas eu acho que aí a gente vai ter professor e aluno juntos aí nessa cadeia que acho que eles vão ter até um certo conforto, né. A diferença de um para o outro, o Fujimori, quando esteve na cadeia, ele era um cara que continuava mandando na política do Peru, né. Tanto que ele tinha um quarto só para ele, um telefone, ele ligava para todos os deputados. O Pedro Castillo não vai ter para quem ligar, né, mas talvez ganhe um quartinho também para ele ali. Essa é a principal diferença, Duda. Ao contrário do Fujimori, o Castillo não tem apoio das Forças Armadas, não tem apoio do empresariado do país, e isso com certeza vai colocar ele em situação bem complicada. E nem apoio internacional, né, porque você vê que o Lula deu uma declaração sensata, né, do tipo: "Olha, tudo seguiu o marco constitucional". Eu não vi nada nem dos argentinos, nem do Maduro, nem dos cubanos, o cara não teve apoio fora do país, exceto o Evo Morales, né. O Evo Morales ele tinha uma grande ambição ali, estava muito animado com a eleição do Castillo, achando que ia fazer ali uma RunaSul, uma organização para ajudar os cocaleiros, né, e conversando com o Vladimir Cerrón, que é o presidente do Peru Livre, que era o partido do... Mas, assim, o Evo Morales imaginou que ia fazer do Peru ali um puxadinho da Bolívia, sei lá o que, resultado que ia ser isso daí, né. Foi o único,
fora que foi lá e falou assim, puxa, realmente o Pedro Castilho foi um injustiçado, né? O resto, nada. Perfeito. A gente segue aqui aguardando, né, avaliando as perspectivas e desdobramentos dessa história, mas agradeço demais a disponibilidade de virem aqui conversar com a gente, expor esse tema, que foi uma surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia ontem, e foi a notícia do dia de ontem mesmo. Foi um dia emocionante, né? Tava todo mundo falando da super quarta no Congresso brasileiro e no final o Peru é que tomou o noticiário, né? Foi. E a gente mudou tudo, né? Porque a gente queria entender o que estava acontecendo, o que de fato aconteceu, e foi uma surpresa. Obrigada, América Tito. Latina. Pode falar, Tito. É a América Latina sendo América Latina, né? Como sempre, né? Situação similar a gente nunca viu, né, acontecer aí nos países do norte, né? Na América Latina acontece, é raro, mas acontece sempre, né? Sim. Obrigada pela gentileza, um abraço. Nada, foi um prazer. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau.